Então, marquei essa live hoje para falar um pouco sobre iluminação. Eu vou dar um básico, um passando de iluminação para vocês e vou passar um dos esquemas de luz que eu utilizo aqui. Tá, ventilador da Provimar não atrapalha. Ok, então eu estou fazendo uma live ao vivo e eu fiz um esquema de luz aqui que parece que está de noite. Legal, né? São 3 horas da tarde, então eu trabalhei a questão de filtro, de iluminação. Eu vou passar alguns exemplos práticos que dá para a gente poder fazer uma iluminação criativa com lâmpadas que a gente consegue comprar, recursos que a gente consegue comprar e utilizar em casa, ou então numa loja dessa de departamento, uma Ferreira Costa da vida, sem precisar gastar milhões de dinheiros em refletores. Se você for comprar um refletor Ariflex, qualquer tipo de refletor para você montar seu esquema de luz, você vai gastar muito dinheiro, certo? Deixa eu tirar aqui essa brincadeira aqui, vai mudar um pouquinho a luz. Tirando minha gelatina de R$5 aqui, eu vou passar um pouco para isso. Para vocês para isso. Então, não sei se vocês repararam, mas aqui no cenário tem uma luz de fundo lá, tem um efeitozinho de luz, que é uma fita de LED, que eu coloco ali para poder fazer um preenchimento, para não ficar tudo escuro. Se eu desligar, ele vai ficar um breu enorme, um fundo preto. Então a gente pode trabalhar essa questão de estar fundo preto, fundo claro, de acordo com a relação de contraste que você tem. Então, contraste nada mais é do que a diferença de claro e escuro. E se a gente estiver trabalhando com o celular, ele vai estar sempre medindo a exposição, regulando a câmera de acordo com a quantidade de luz que tem na imagem. Então, quanto mais claro tiver aqui, ele vai fechar um pouquinho mais a exposição para poder compensar. Se ele se escurecer demais, ele vai ficar trabalhando isso automaticamente. E a gente tem como, de certa forma, controlar isso. Então aqui, o tipo de iluminação que eu costumo usar para a última live, para esse vídeo e até quando eu faço o YouTube aqui na minha casa, eu trabalho com uma iluminação de 3 pontos. Ou seja, a minha iluminação ela tem 3 pontos de luz para poder iluminar toda a cena. A foquinha tá ali, tá? Então o celular que ele vai regular mais ou menos, ele vai ajustar. Então ele vai regular a cena. Eu tenho a primeira luz, que é a luz principal, que é essa luz aqui que vai estar iluminando o meu rosto. Por ser um refletor para iluminação, eu consigo controlar a intensidade que eu quero dele, eu consigo regular isso. E eu consigo também regular a temperatura de cor dele. Só que isso tem um custo, a gente consegue fazer isso de maneira mais barata, mais caseira. Vou passar isso para vocês também. A outro ponto de iluminação que eu tenho, eu trabalho sempre com um contraluz, que é justamente para me descolar do fundo, do plano de fundo, que é essa luz aqui. Deixa eu só regular aqui, senão vai ficar um carnaval. E hoje eu troquei porque a gente vai precisar utilizar para fazer alguns outros experimentos. Então, que eu vou usar o refletor que eu uso ali atrás, eu vou utilizar ele para fazer alguns experimentos. Então, o contraluz ele vai fazer justamente esse recorte aqui, essa linhazinha branca que vocês estão vendo, no caso aqui um pouco roseada, em volta da minha cabeça, justamente vai me descolar do plano de fundo. E a terceira luz que eu uso aqui é justamente a luz de plano de fundo, que dá aquela corzinha ali atrás, aquele vermelho, e o azul aqui embaixo. Eu posso configurar, eu posso, se eu quiser, mudar essa minha construção de luz e apagar uma dessas luzes. É só por uma questão estética que eu trabalho esses 3 pontos de luz. Então, eu queria mostrar para vocês a condição da luz com relação ao grau de dispersão. A gente vai ter 2 tipos de grau de dispersão. A luz dura, ou luz direta, também chamada direta, e a luz difusa. Cada uma vai ter um efeito sobre o objeto que está sendo iluminado.
Então, vou montar aqui o esquema, rapidinho para vocês poderem ver. A gente vai ter o nosso quadro, né? Então, observem aqui que a gente tem um personagem, um boneco, para ele não ficar caindo, certo? Observem que essa luz que ela está aqui, ela não tem uma definição muito perfeita da sombra, né? Porque ela é uma luz difusa, né? Eu vou mudar, vou acender a luz aqui local e vocês vão reparar que aqui eu começo a ter uma sombra mais definida do personagem. Então, essa característica de luz, dessa segunda luz que eu liguei aqui, é pura. Você consegue ver aqui, ó, a sombra bem direitinha do personagem, e por serem duas fontes de luz, você consegue ver duas sombras, certo? Mesma coisa aqui na minha mão, eu consigo ver exatamente aqui a linha, né, correspondente à projeção da sombra que está sendo feita. Então tem uma característica de luz dura nesse ponto, certo? E se eu trocar minha fonte luminosa, a foca está até fazendo sombra aqui, eu começo a perder, chegar um pouquinho para cá, eu começo a perder essa definição da sombra. Então eu tenho uma luz que ela é difusa, certo? Ah, André, e o que isso vai fazer, né? Como é que é a diferença disso? O que isso vai interferir no meu trabalho, né? Dependendo do tipo de iluminação que você quer fazer, se você quer fazer uma iluminação mais marcada, né, com as linhas mais desenhadas, você vai estar trabalhando com fonte de luz que seja dura. E se você for trabalhar, que você tem uma iluminação mais branda, né, com mais glamour e etc., você vai trabalhar mais com luz difusa, certo? Exemplo disso, o filme de terror, Jason, como eu falei na última live, tem uma iluminação que ela tende a ser, além de ser mais contrastada, né, tem a questão mais do escuro, da noite, ela trabalha marcando bem as linhas, né, as expressões faciais, é um negócio bem mais marcado do que um filme romântico, por exemplo, que é aquela luz bela, aquela luz bonita. Ah, André, e como é que a gente vai fazer isso na prática? Como é que a gente consegue montar um cenário legal na prática? Eu aqui, no caso, para dar uma ideia de cor, né, eu estou usando um refletor lá atrás, que ele tem uma luz que ela é difusa, hoje, nesse caso, né, porque o refletor é um refletor caseiro, foi meu pai que fez para mim. Ele pegou algumas lâmpadas que eram 220 e não funcionavam no Rio, né, que ele mora no Rio, que é 110. Ele montou um circuito de lâmpadas e você liga e ele acende, né, as 4 lâmpadas acendem. Tem uma placa de acrílico na frente para poder difundir, né, refratar e difundir essa luz. Vem uma lâmpada, uma luz mais suave. Então, até que vocês podem reparar aqui que a luz está bem difusa, ela está bem espalhada, iluminando demais, né, até o plano de fundo. Coisa que eu preferiria estar usando uma luz mais focada, mais dura, para poder fazer justamente esse recorte da minha cabeça ou descolar aqui meus ombros do plano de fundo, como foi feita na outra live, tá? A sugestão que eu dou para vocês que estão em casa e querem fazer uma live, botar uma iluminação diferente, é trabalhar com abajur, né? A gente tem aqui o abajur que eu uso para poder para botar lá a luz ali em cima, como foi feito na última live, é esse abajur aqui. É um abajur que você compra por 40 reais, 30, entre 30 e 60 reais no mercado. Você encontra nessas feiras Costa da Vida, Atacados Presentes. Tem umas que, em vez de ser base, é aquele pregador, então você consegue encaixar na mesa dependendo da sua necessidade. Ó, falando nele, ó, o pai acabou de entrar na live. Então eu consigo utilizar a lâmpada aqui, né? E ela já tem essa parabólica aqui que ela vai direcionar um pouco mais a minha luz para dar algum direcionamento da minha luz para onde eu quiser. Então eu consigo controlar isso. E o melhor é que eu tenho uma chave, eu posso ligar e desligar ela a hora que eu quiser. Então, como exemplo aqui, né, a gente pode usar uma lâmpada fluorescente, certo? E ela vai acender, eu consigo iluminar, né, dar um direcionamento para poder iluminar o meu cenário ou a mim mesmo quando for fazer alguma live. O único cuidado quando você for gravar é não deixar muito próximo da lente da câmera do celular para ela não dar estourar e dar esse halo na imagem, certo?
A não ser que você queira fazer isso, mas não fica muito legal esse tipo de efeito. E sempre lembrar de limpar a lente do celular, porque senão ela vai ficar toda marcada. Fica tudo manchado a imagem, a luz ela fica toda espaçada pela imagem, certo? Então aqui a gente tem esse exemplo de lâmpada fluorescente que você pode utilizar, sempre lembrando que quanto mais potente for a sua lâmpada, né, mais iluminação você vai ter, né? E o que você vai utilizar para ver como referência de emissão de luz, né, a unidade medida que você vai ver é a quantidade de lumens que a lâmpada gera. Então, dependendo da lâmpada que você for usar, se for halógena, se for uma lâmpada fluorescente ou se for uma lâmpada LED, ela vai ter lá a informação do fabricante, né, quando você for comprar na caixinha, a quantidade de lumens que ela emite. E ali você vai ter ideia se ela ilumina mais ou se ela ilumina menos em relação às outras lâmpadas, certo? Então, o LED hoje em dia ele é muito utilizado, né? É mais barato, ele tem uma eficiência melhor e ele tem uma versatilidade muito grande. Você tem lâmpadas hoje em dia, se quiser colocar como efeito para dar uma colorida no seu ambiente, você tem lâmpadas de LED que elas são similares às lâmpadas halógenas, né? Tanto em cor, luz de preenchimento pode ser rebatedor, mas aí a gente não entende como uma iluminação, o rebatedor não funciona como ponto de luz. Você vai usar um recurso, mas ele não é definido como ponto de luz, você usa um rebatedor para diminuir isso. De certa forma está rebatendo um pouco da luz, porque a parede que tem aqui do meu lado ela é clara, então ela rebate um pouco da luz que está saindo direto desse refletor. Se a parede fosse preta, era capaz do meu rosto aqui estar mais escuro do que está. Luz artificial que dê um chablau na sua iluminação, você pode trabalhar com cor, que muda muita coisa. Só que por você estar trabalhando com luz natural, a tendência é que a intensidade luminosa seja muito forte, né? Que você está competindo com a luz do sol, não dá para competir com a luz do sol. Você vai ter que gastar muito dinheiro com o refletor para competir com a luz do sol. O que você pode fazer, como eu estou utilizando aqui, eu estou botando uma gelatina rosa, magenta, ali no refletor atrás e dá uma cor, dá um tchan no vídeo. Fica um negócio mais cyberpunk, mais atrativo. Você pode pensar numa gelatina, sei lá, azul, né? Eu posso jogar um azul aqui, né, na frente do refletor, azul e rosa, né? Você tem essas cores. Uma cor são cores análogas pelo padrão aditivo, né? Azul com vermelho da magenta, então você tem magenta lá atrás, azul aqui, você consegue fazer uma correlação de cor, né? E se você jogar uma luzinha no fundo, ou até dependendo do objeto que você for colocar aqui no fundo, você já dá esse descolamento de você, quanto personagem, quanto apresentador do fundo. Então aqui tem um cenáriozinho interessante, se eu acender a luz, vocês vão ver que tá, né? Uma bagunça lá atrás, tem caneca, tem um monte de coisa, só que eu consigo esconder isso tudo, iluminando apenas o que é interessante, ou apenas o que eu quero que as pessoas prestem atenção. Preenchimento pode ser um rebatedor? Pode, como eu falei, você pode usar um rebatedor aqui do lado, vou pegar uma folha de papel aqui, né? E conforme eu vou aproximando, né, essa folha de papel do meu rosto, vocês estão vendo que ela está clareando, né? Sem folha de papel, com folha de papel. Então você consegue fazer um preenchimento. Eu tenho um rosto um pouco mais uniforme, conforme eu posiciono isso. E eu escondo isso tudo da câmera. Então vai ficar aquela árvore de Natal aqui, aquele monte de coisa armada. E o que eu estou enquadrando não pega essa iluminação toda, né? Então eu com a folha de papel em branco aqui eu consigo fazer um preenchimento no meu rosto, né? Não fica aquele rosto escuro, certo? Então dá para fazer isso com papel, placa de isopor, né? Vai no atacado de presente, compra lá 3 placas de isopor, cola uma na outra com fita crepe ou silver tape e você consegue fazer esse preenchimento da luz natural, certo? Também funciona, Letícia. Você pegar aquelas placas de isopor 25mm ou 30mm, que é mais grossinha, ela vai aguentar mais. Então você bota uma do lado da outra, junta, quanto maior o seu rebatedor, melhor para poder difundir a sua luz, certo? Vai ficar uma luz
mais difusa. E você consegue utilizar essa placa, vai entrar a luz do sol, né, que vai ser a sua luz principal, vai pegar no seu rosto, né, e você consegue botar um preenchimento para poder suavizar essa luz. O que eu recomendo para ficar uma iluminação mais agradável é fazer uma luz tipo luz de Rembrandt, né? Você vai fazer uma iluminação. O que é a luz de Rembrandt? Você tem uma luz entrando do alto e a 45 graus, que você forma esse triângulo aqui, certo? De luz no personagem. Então você consegue construir uma iluminação interessante. Se você for botar a luz lateral, ele acaba dando mais dramaticidade ao que eu vou falar, certo? Deixa uma coisa mais marcada, mais Jason, né? Um negócio mais pesado. Então a recomendação que eu sugiro é você tentar sempre trabalhar a 45 graus. Você consegue ter uma volumetria melhor de rosto assim, as pessoas conseguem identificar melhor o seu rosto assim, do que se você for trabalhar com uma luz totalmente lateral, certo? Independente se você está usando fill light, entende? Teu rosto fica mais marcado assim, né? Fica mais duro, fica mais sério, do que se você for trabalhar dessa forma aqui, certo? Legal, né? Então a recomendação que eu dou é fique a 45 graus e se puder botar um preenchimento aqui, você coloca, certo? E se tiver uma luz de forte no fundo, melhor ainda. Dá uma luzinha de efeito, você vai conseguir trabalhar legal. Certinho? Cuidado só com a questão da luz de efeito. Se for botar alguma luz de efeito na parede e tal, no fundo, se quiser colocar. Se eu abrir aqui a janela aqui da sala, já que eu tô fazendo a live, ela vai invadir, vai iluminar tudo. Então ela vai anular toda essa iluminação que está aqui, de luzinha, tudo que está aqui ela vai morrer, porque a luz que está vindo lá de fora é muito forte. Como a luz trabalha com essa relação de contraste, você vai estar trabalhando com essa relação de contraste, você precisa ter essas diferenças de luz muito bem definidas, né? Você não pode ter luz demais num ponto, pouca luz no outro, senão você acaba anulando essa informação. Essas lâmpadas aqui, elas também têm temperatura de cor, né? Você pode escolher se você quer uma luz mais amarelada, branca ou mais azulada. Na caixa do fabricante que eu tenho aqui, como eu falei na última aula, ele tem aqui, na última live, né? Ele tem aqui a informação do temperatura de cor, né? 2700 kelvins, né? É uma luz quente, branco quente, né? Você tem outras temperaturas de cor que você consegue fazer esses ajustes. E aí você pode montar, eu quero fazer um cenário colorido, eu não quero rosa, né? Eu vou botar azul. E aqui, ó, eu tenho outro cenário, certo? Construir um outro cenário, azul de um lado, vermelho do outro, certo? Azul de um lado, vermelho do outro, eu tenho uma iluminação. É outro cenário. Consigo mudar o meu cenário só mudando minhas fontes de luz. Já estou parecendo até agora um gamer, né? Falta botar um verde, fica tudo direitinho. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho a intensidade luminosa, para vocês poderem ver um pouco mais o fundo, né? Então dá para poder enxergar justamente isso. Vou aumentar a intensidade luminosa, o celular vai regular e vai escurecer o fundo. Mas eu tenho aqui, né? Aí, cadê? Eu tenho aqui vermelho e azul. Eu consigo criar aqui uma atmosfera vermelha e uma atmosfera azul. Eu posso criar uma atmosfera verde e uma atmosfera magenta. Eu consigo construir isso. E detalhe, né? O papel celofane custa R$3, R$5, né? Uma gelatina dessas de cinema você vai gastar em média 80, R$120 no quadradinho para botar no seu refletor. Vocês têm que ter cuidado pelo seguinte: caso vocês vão vocês forem utilizar papel celofane, o papel celofane não é um material que ele é resistente ao calor. Ele não tem propriedade como a gelatina tem para receber tanto calor. Então, corre o risco de você, dependendo da quantidade que ela for ficar exposta, né, você provocar algum incêndio, derreter, causar algum acidente. Então, tome cuidado. Eu só uso celofane em luz fria, né, luz de LED, né. No máximo uma luz de fluorescente, mas tem que ser pouco tempo, porque essa lâmpada aqui também esquenta, apesar de ser considerada uma lâmpada fria. Então você tem que ter esse cuidado justamente para não causar nenhum incêndio, né? Tem que estar sempre atento a isso.
Outro detalhe, não tem uma característica do material para receber calor, ele com o tempo ele começa a descolorir, desbotar, né? Então o azul ele vai ficando branco, o vermelho vai ficando meio laranja, o verde vai ficando amarelo, porque ele vai recebendo calor e ele vai perdendo essa característica do objeto, então, do material. Então, é isso. Posso montar uma live diferente amanhã com outro cenário, só botando outra fonte de luz ali atrás ou não botando nada. É muita questão criativa. Deixa de ser puxa-saco feliz. Ok, jovens. Então acho que é isso. Vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ver se eu falo um pouco mais. Patrimônio tombado, estás livre. Está aqui? Está em lives. Eu vou ver se eu falo um pouquinho mais sobre característica de luz, né? Fenômenos físicos, sobre refração, absorção, reflexão, reflexão regular. São nomes técnicos, mas na prática a gente vai ver que é só uma placa de isopor que resolve toda a sua vida. Eu vou passar isso para vocês darem uma olhada e amanhã a gente se fala de novo. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem experimentar alguma coisa, cuidado para vocês não tomarem choque. Então usem sapatos com solado de borracha. Quem é meu aluno sabe que dá choque, né? E as lâmpadas explodem, né? Tem alguns incidentes que acontecem, faz parte da aula. E você tem trabalho com segurança, cuidado para não tomar choque e cuidado para não se queimar na troca de lâmpada, certo? Nem se cortar, nada disso. Bom, gente, até mais então. Até a próxima. E divirtam-se. Tchau, tchau.